Bem, pessoal, boa noite. Como ele falou, meu nome é Rodrigo. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje à noite. Queria primeiro mandar um abraço lá da Mosaico, né? E agradecer. Como o pastor falou, no domingo, o primeiro domingo de fevereiro, a gente fez a celebração de um ano. O primeiro culto nosso foi em 10 de janeiro, e aí a gente comemorou esse ano no primeiro culto, no primeiro domingo de fevereiro. Foi muito, muito feliz assim para a gente estava muito alegre de poder receber o pessoal da Emanuel que estava lá. Para a gente é uma alegria sempre que a gente vê uma visita. Eu queria conhecer o trabalho, legal. O pessoal aparece lá para conhecer, mas no domingo do aniversário foi muito especial. A presença da igreja foi muito fortalecedor para a gente. Tem sido um tempo de muita descoberta assim, a respeito de como Deus quer tratar a nossa própria vida. Tem sido um desafio muito grande ali, mas a gente se alegra demais de poder ainda assim se sentir parte da Emanuel. Eu continuo, pelo menos no colegiado dos pastores aqui, mas minha esposa estava falando, é como quando você casa, né, que você vai para a casa da sua mãe. Você sabe que não é mais a sua casa mesmo ali, mas você se sente em casa. A gente está entrando aqui hoje, ela estava dizendo, nossa, é como voltar para a casa da mãe mesmo, assim. A gente se sente em casa, é uma alegria muito grande que a gente tem de estar aqui. E a gente agradece demais o suporte. Vocês não têm ideia de como a gente é grato pelo suporte que vocês dão para a gente. E eu não estou falando de suporte financeiro, não, em tudo. É cadeira que a gente precisa pegar, que a gente vem às vezes buscar aqui, mas principalmente as orações de vocês. A gente sabe que isso faz muita diferença, e sempre que você lembrar de nós em suas orações, a gente agradece demais, faz muita diferença. A gente sente o peso espiritual do cuidado de Deus através da vida de outras pessoas que dizem, eu estou orando por vocês. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vem falar aqui a respeito de uma série de estudos, e eu peço perdão pela minha voz, eu tenho estado um pouco rouco, mas a gente vem falar a respeito de uma série de estudos que fala de tesouros em vasos de barro. E os pastores já trouxeram algumas palavras aqui a respeito de como está no texto lá de 2 Coríntios capítulo 4, onde ele vai dizer, eu vou ler em outro texto, tá? O texto de hoje é lá em Hebreus capítulo 5, se você quiser ir abrindo, mas como esse é o tema da série de mensagens, como ele diz lá, como a gente pode ser iluminado por Deus a respeito de quem era Jesus na nossa vida, a respeito da relação que a gente tem com Ele, e como esse tesouro dessa iluminação do conhecimento de Deus nos é colocado para a nossa vida, e como isso pode ser suporte para que a gente viva a vida cristã. Em comparação a uma vida de... O autor fala de um passar das trevas para a luz, como a própria criação. Então imagine aí você... a própria criação, não existia nada, e aí pela palavra do Senhor veio a existir a luz. É isso que ele fala que está acontecendo nos nossos corações, quando a gente enxerga a iluminação do Filho. A gente viu também, o pastor Júlio trouxe a mensagem a respeito de como é soberana, a soberania de Deus está presente no cuidado dele com a nossa vida. O como a gente é livre por saber que Deus está cuidando de nós. O como estar diante da soberania de Deus nos traz certa liberdade, e como a gente deve investir nesse relacionamento para aproveitar dessa liberdade, como a gente deve entender a importância dessa liberdade para a nossa vida. E aí hoje de manhã também o pastor estava comentando comigo a respeito da palavra que foi tido. Eu aconselho vocês, se não viram aí também, muito interessante, o processo do tratado barro pelo oleiro. Como isso está muito ligado com o que Deus faz na nossa vida, e como a nossa vida deve estar disponível para isso, para esse crescimento. Então a gente tratar desse tesouro em vasos de barro. Mas antes de eu entrar aqui no texto em Hebreus capítulo 5, eu queria orar com vocês. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, porque é muito bom estar presente com meus irmãos, muito bom estar presente em família, Pai, e eu te agradeço porque Tua palavra ela é transformadora, ela tem o poder de mudar não só nossas vidas, mas a vida de outros ao nosso redor, através da nossa própria vida, Senhor. Que essa palavra possa alcançar inclusive pessoas que não estão aqui hoje, Senhor Jesus, através das nossas vidas, Pai.
O Senhor deseja, Pai, o Senhor tem o anseio que essa terra seja abençoada por nós, Senhor Deus. Que a gente possa sair essa semana abençoando, Pai, as famílias da terra, Senhor Deus, através do Teu Evangelho, através do Teu amor. Que hoje seja um dia de libertação, de cadeia, Senhor Jesus, que vem nos prender pelos nossos desejos, Pai, e que a gente possa sair daqui com a alma em paz, leve, porque a gente entende a presença do Teu amor nas nossas vidas, Senhor Deus, nos liberta de todos os nossos anseios, todas as nossas deficiências. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, queria compartilhar hoje um texto que está lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Se você puder abrir comigo lá em Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14. Vai dizer o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o autor do livro de Hebreus, e eu vou tomar cuidado aqui para não falar, às vezes a gente pega as cartas, né, e generaliza tudo como se fosse Paulo. A gente não tem o conhecimento, a curiosidade aí de uma certeza de quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Alguns supõem ser Paulo, boa parte afirma não ser, alguns apresentam como até mesmo o Apolo, como talvez um dos que escreveu o livro de Hebreus, mas certo é que a gente não tem um consenso. Provavelmente algumas das pessoas que caminharam junto com Paulo na missão de plantar igrejas naquela época. E aí é interessante como esse texto, o autor está dando uma bronca. Ele disse: vocês não estão preparados para receber alimento sólido não, porque vocês são crianças. Diz que negócio pesado. E é interessante porque se você ler um pouquinho antes, o autor fala tão belamente como a gente tem o descanso agora no Senhor por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote que foi chamado por Deus para entrar na presença de Deus, apresentando o meu e o seu pecado diante dele, para que isso pudesse ser perdoado, como se fazia na cultura judaica com os sumos sacerdotes. E aí logo depois ele dá uma lapada dessa, como a gente fala que o pessoal costuma, vamos dizer assim, morder e depois assoprar, né? Ou fazer a ferida e depois assoprar. É como se o autor estivesse assoprando e depois dando essa pancada aí na nossa cara. E como é interessante ver o que ele trata nisso aí, sobre o que eu quero trazer hoje. Paulo vai falar um aspecto muito específico dentro desse texto. Ele vai dizer: já era para vocês serem mestres. Eu digo: opa, Paulo está falando de uma postura de mestre dentro da igreja, mas ele estava dizendo para a própria igreja: alguns de vocês precisavam ser mestres já, vocês já foram ensinados de diversas formas. Então parece que dentro do evangelho, em algum momento todo mundo vai acabar sendo mestre de alguém, e é isso que eu queria explorar hoje aqui. Se você quiser mexer com um movimento, acabar com um movimento, você mexe na liderança. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar líderes em quem a gente pode se inspirar. Uma geração hoje sem pessoas dispostas a servir apontando um caminho. E eu podia tratar a liderança aqui dessa forma: pessoas dispostas a servir apontando um caminho. Como é difícil para a gente hoje encontrar essas pessoas. Quem é que vai nos guiar no caminho, inclusive de Cristo? Como entender quem está certo? Hoje a gente tem como líderes os nossos desejos, o consumo. As pessoas nos ganham pela nossa barriga, é o nosso ídolo principal, é a barriga, aquilo que a gente vai ter necessidade imediata pelos nossos desejos. Como encontrar alguém que nos guie pelo caminho certo? E os líderes são essas pessoas que
apontam o caminho a ser seguido em serviço, como um serviço. Para você acabar com o movimento, então, é só você cortar os líderes. Se você começar a cortar pessoas que estão servindo, apontando o caminho, você acaba com qualquer tipo de movimento. Então, quando você corta a cabeça, é por isso que tem aquele seriado lá do FBI, que vai a pessoa lá e diz, não vamos prender esse aqui não, porque esse aqui é peixe pequeno. Vamos pegar quem é que está apontando o caminho, quem coordena esse negócio todinho aqui, vamos pegar eles lá. É dessa forma que a gente acaba com a ação. E eu estava vendo, inclusive, a respeito de uma tensão muito grande. No ano passado foi muito pesado isso, e continua ainda, tensão racial nos Estados Unidos principalmente. A gente sabe que no nosso país, a gente tem ainda muitas questões raciais a serem vencidas, a gente evoluir. Mas nos Estados Unidos essa tensão é muito mais latente, é muito clara essa tensão. E ano passado foi muito, vamos dizer assim, difícil, tomou muita parte da mídia as tensões raciais. Eu estava assistindo um documentário algum tempo atrás a respeito do sistema prisional americano. E aí ele falando, poxa, na década de 60, como o movimento dos afrodescendentes norte-americanos ganhou uma exposição muito grande, liderou de certa forma o mundo enquanto enxergar os direitos humanos, e como essas pessoas que eram líderes, pela própria tensão racial, foram ceifadas. As vidas dos líderes foram ceifadas todas. E a pessoa estava dizendo, você sabe por que ainda continua hoje? Levou muito tempo para que a gente se recuperasse de uma geração de líderes que foi jogada no buraco. E aí começou-se a citar alguns exemplos. Fred Hampton, que começou a juntar pessoas de várias etnias. Não tinha cor no grupo dele. Ele começou a organizar muita gente nessa defesa dos direitos humanos, de acabar com a segregação racial. E aí ele foi morto dentro da casa dele sem justificativa nenhuma. Entraram na casa dele e mataram ele dormindo. Você vai para o próprio Malcolm X, eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de, vamos dizer assim, teoria a respeito de como as coisas devem ser feitas, mas depois de muito tempo, soube-se aí que ele foi morto por alguém que era envolvido num grupo que ele tinha de, vamos dizer assim, de incentivo ao islamismo. Ele tinha um grupo que apreciava essa questão islâmica e vivia não tem especificidade, mas ele estava ali dentro a pessoa que matou ele. Depois descobriu-se que foi alguém da inteligência americana que começou a colocar gente lá dentro daquele grupo para incentivar a discordância a ponto de matar aquela pessoa. Por quê? Era um líder. O próprio, até mesmo, se você for ver o próprio Martin Luther King, ceifado também. Até hoje ninguém sabe muito bem o propósito daquilo. O cara confessou, desconfessou depois a morte do Martin Luther King. É uma coisa, mas o que eu quero trazer aqui é, líderes foram ceifados. E um movimento que estava tomando grande, vamos dizer assim, representação, inclusive através da paz, também foi cortado. E até hoje a gente sofre vendo as questões de tensão racial lá fora. Quando você quer acabar com um movimento, você mata os líderes. E se a gente for pensar sobre os líderes cristãos? Quantos exemplos? O que a gente vê na televisão é vergonhoso. O que a gente vê na televisão não é evangelho. É de afastar, talvez, até mais, as pessoas do próprio evangelho. A gente trazer para o peso de uma pessoa só dizer o que é que você deve fazer com a sua vida. E aí vem um bocado de balela e a gente não pode entrar nessa jogada de cobertura espiritual. Você vai fazer aquilo que eu estou dizendo aqui, porque eu recebi a revelação. Não tem ninguém que não tenha acesso à revelação de Deus. Se alguém falar alguma revelação de Deus na sua vida, o Espírito de Deus está ali para confirmar no seu coração. Então nada do que eu estou falando aqui, que não encontra vigor nessa palavra, você pode jogar fora. Porque Deus deu o Espírito a cada um de nós para testar se aquilo que alguém está falando a respeito do próprio Deus é verdadeiro. Isso encontra guarida através do Espírito na minha e na sua vida. Então quando aqueles líderes, supostos líderes, estão falando ali, eu tenho que checar isso aqui por um Espírito que habita no meu e no seu coração. E aí é diferente como a própria
palavra trata o movimento do Evangelho. Porque diferentemente de como a gente enxerga esses movimentos onde você tem que tirar as cabeças para acabar com ele, no Evangelho isso se perde. Porque no Evangelho existe a dinâmica do discípulo. E Deus fala que o Espírito de Deus habita hoje em cada um de nós que entende que Jesus Cristo é o Senhor do universo. E por causa disso não tem que se possa matar para acabar com o Evangelho. Quanto mais se matou, mais se cresceu. Como é que um movimento de menos de 30 mil pessoas no primeiro século consegue chegar a mais de 20 milhões em menos de 3 séculos? Não tem explicação. Não se tinha templos, não se tinham líderes instituídos como os do cajado lá. Por quê? Porque o Espírito de Deus habitava em cada um de nós. E aí eu posso entender agora que a dinâmica do movimento do Evangelho ela se torna diferente, porque não tem ninguém que tenha a verdade. A verdade está numa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela pode ser checada pela vida. Ela encontra resposta na vivência desse Evangelho. E ela, através dessa vivência do Evangelho, as barreiras são destruídas. Porque quando você demonstra o amor, você constrange. Se alguém xinga você de tudo quanto é coisa, em contrário, você vai demonstrar amor pela vida da pessoa, você quebra as pernas dela. Porque ela não tem como discordar daquilo que você fez. Porque no seu amor ela encontra a verdade. Ela diz, é sobre isso que é a vida. Então a gente começa a entender que o meu e o seu papel, ele não é apenas, assim, simplório no Evangelho. Deus chamou todo mundo, quem está aqui na frente com esse microfone, e todo mundo que está nesse ambiente aqui, para ser discípulo de Cristo. E aí o movimento não tem mais cabeça, porque o cabeça é Cristo. E tentaram matar ele, e não deu certo. Porque ele ressurgiu e hoje vive eternamente, e habita nos nossos corações através da presença do Espírito. Então, quando a gente fala de tesouros, tesouro em vasos de barro, a gente tem a presença do Espírito nas nossas vidas hoje. Testemunhando, testificando a respeito de Jesus Cristo e do que Ele fez. E de como a gente tem agora poder, eu vou ser muito... Tem poder para manifestar o seu amor. Porque hoje em dia o pessoal começa a falar aí do poder de Deus, receba a vitória, receba a vitória. Meu amigo, a sua vitória é você entregar a sua vida por alguém. Se você vai gastar a sua semana pensando a respeito de como a sua vida pode melhorar, sua vida está indo para o buraco. Agora, se você começar a gastar a semana, como é que você pode pensar na vida de outras pessoas e como você pode agregar a vida delas, pode ter certeza, você vai sentir a vida. Você vai entrar na plenitude do que é verdade durante a sua semana. Você vai conseguir entender o propósito da sua própria vida, que não é a respeito de você mesmo, é a respeito daquele que veio e morreu na cruz por você e te libertou de você viver por você mesmo. O movimento é diferente do Evangelho, através de discípulos. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre visitar e seguir a Cristo. Porque se Ele nos chama para ser discípulos, a gente não é mero visitador de igreja. Porque talvez, às vezes você vai até o final da sua vida visitando diversas igrejas e analisando pregação, analisando louvor. Sério, você acredita que é esse o propósito? Deus pensou, eu vou botar lá uns prédios assim, mandar o povo montar umas bandas, um cara estudar lá teologia, estudar lá filosofia, falar algumas coisas bonitas lá a respeito da palavra de Deus, e eu vou jogar todo o resto do pessoal que não está com esse microfone na mão para ficar lá avaliando, dando nota daquilo ali, vendo o que é que mais lhe agrada. Não! Deus chamou cada um de nós para fazermos parte do seu plano de redenção do mundo. Às vezes você pode ir até o resto da vida visitando igrejas. Quando é que você vai parar de visitar igrejas? Deus não quer usar uma pessoa no púlpito para você ouvir somente. Ele chama todos nós. Existe hoje alguém que depende do seu cuidado. O seu investimento no conhecimento e na relação de Deus está hoje sendo construído na sua vida, porque nessa semana você vai encontrar alguém que Deus vai mandar para a sua vida para você poder abençoar através da palavra da verdade. E não existe ninguém, eu não consigo, não entra na minha cabeça imaginar que Deus fez algumas pessoas
E a gente fica com esse negócio de chamado. E todo o resto não, aquilo ali é o pastor, ele é que ora. Já vi aquelas brincadeiras que dizem, onde tem pastor, ovelha não ora. Eu digo, meu amigo, pensa na heresia. Todos nós somos chamados e a presença do Espírito habita em todos nós. Enquanto a gente fica terceirizando o serviço de Deus para algumas pessoas, qual o propósito que Ele me criou? Existem pessoas que dependem do seu cuidado essa semana. Ele quer usar a sua vida. Do mesmo jeito que se eu não tomar conta da minha, eu vou deixar passar despercebido na semana quem é que Ele vai colocar na minha vida para eu poder falar a respeito do amor dEle. E às vezes não é nem falar, olha, Jesus fez isso e isso por você, não. É simplesmente demonstrar o amor dEle. Como Paulo fala, estava comentando no estudo hoje lá, vocês têm que aproveitar cada oportunidade, as palavras de vocês têm que ser temperadas com sal, para que aconteça o que ele fala lá em Atos capítulo 2, ou em Atos, quando ele fala do crescimento da igreja, em que as pessoas iam sendo acrescentadas, mas que os discípulos caíam na graça do povo. As pessoas não tinham como contestar o amor de Deus que estava sendo demonstrado pela vida dos discípulos. E a gente começa a viver cada vez mais pelo Espírito. Você começa a cuidar da vida das outras pessoas. Tem pessoas precisando de você. Aqui na igreja, no seu trabalho, no seu pequeno grupo, tem pessoas precisando de você. Não caia no erro de terceirizar para o próprio líder de pequeno grupo. Fulaninho devia cuidar da pessoa do meu pequeno grupo. Não, se Deus tocou no seu coração, ora pela pessoa, liga para ela, pergunta como é que ela está. As pessoas precisam de você. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente diz, você precisa cuidar das pessoas, você precisa apontar o caminho para elas em serviço, e agora todos fazem parte disso, a gente pode cair no engano de achar que a gente precisa corrigir a vida dos outros, de que a gente tem que mostrar para elas onde é que elas estão errando. E aí você cria pessoas que dizem, não, estou preocupado com a vida de fulaninho, e você vai lá apontar o erro. E aí deixa eu dizer uma verdade aqui para você. O cuidado precede a correção. Se você não está disponível a se relacionar, não vá corrigir. Ore. Então se tem aquela pessoa na sua família, que você sabe que não tem jeito, aquela pessoa não toma jeito na vida, só faz decisão errada, só não sei o quê. E aí você quer apontar para ela o quanto a vida dela está errada, que aquilo ali é um caminho de morte, que ela vai dar com a cara na parede, não sei o quê. E a gente quer dizer, a gente acha que ela está errada, tem clareza que a pessoa está errada, e a gente quer mostrar o quanto ela está errada. O cuidado precede a correção. Gaste meses tentando se aproximar mais dela, se relacionando mais com ela, para que ela perceba que você primeiro a ama e quer gastar tempo com ela e não só corrigi-la. O cuidado de Deus precede a nossa correção. Ele te chama para cuidar de outros, mas gaste tempo. Depois você vai atrás de corrigir a vida das pessoas. E mais, ame ser corrigido. Porque a gente tem um problema de orgulho ferido muito grande. A gente tem que amar muito mais ser corrigido, porque a gente não deve nada a ninguém. Aquele a quem a gente devia já pagou o preço. Então a gente precisa amar mais ser corrigido. E viver cada vez mais pelo Espírito. Cada vez menos estar aprisionado à nossa carne, ao que os desejos fazem no nosso coração. E aí tem um vídeo famoso a respeito de um testemunho de alguém que era drogado, que vivia na adicção, vou dar o termo. Alguém que vivia na adicção e usava drogas, e falando assim, se para ele aquilo ali, qual foi o impacto daquilo na vida dele, e ele falando assim, eu disse, o pessoal fala que a droga tal é a droga da tranquilidade, a droga da paz. Aí ele diz assim, rapaz, tira a droga dele para ver se ele fica na paz. Tira aquilo dele para ver se ele fica na paz. Eu acredito que tem muita coisa da nossa vida que a gente continua sendo preso pelo desejo, e a gente não sabe, mas tira aquilo da gente. Tira o Facebook para ver. Tem gente que não aguenta nem o culto ficar sem o Facebook. Agora tira o Facebook, tira o WhatsApp, tira o Instagram, tira o açúcar. E a gente está preso por muita coisa a quem a gente acaba devotando. E a gente começa a viver mais pelo Espírito, não é por uma decisão, agora eu vou ser diferente. É caminhando num relacionamento com Deus. Não é uma coisa de uma hora para outra, não.
Aí tem gente que fala, a carne é fraca. Eu acho que a carne é muito forte. A carne, quanto mais é fraca, quanto mais fraca for a alimentação do Espírito na sua vida. A gente chama a carne de fraca porque a alimentação do Espírito é devagar. Quanto mais você se alimentar do Espírito, pode ter certeza, você vai conseguir resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não só fala com você, para a gente terminar aqui. Ele não só fala com você dizendo, tem gente precisando do teu cuidado. Tem gente no teu trabalho, na tua vizinhança, que está precisando que você escute, preste mais atenção. Ele não só fala com você, ele não só te chama. Lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, ele vai dizer, eu tenho autoridade sobre os céus e a terra, vão lá, façam discípulos, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ele diz assim, eu não estou só chamando vocês, ele está dizendo, eu vou estar lá. A gente tem um tesouro nesses vasos de barro. Às vezes a gente tem muito baixa conta. E aí a gente acaba tendo Deus em muito baixa conta, porque Ele diz que eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá de manhã, quando você acordar. Eu vou estar lá na briga que você vai ter em casa. Eu vou estar lá naquela decepção. Vou estar lá no seu almoço. Eu vou estar lá com você na janta. Eu vou estar lá naquele momento difícil na reunião do trabalho, onde só botaram para quebrar em você. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá quando você não tiver paciência. Eu vou estar lá quando você estiver triste. Eu vou estar lá quando você estiver alegre. Eu vou estar lá. Quem é que vai apontar o caminho da verdade? Se hoje a gente às vezes sente falta de quem aponte o caminho em serviço, a palavra de Deus nos chama, na simplicidade da nossa própria vida, em serviço a Ele, a apontar esse caminho, porque nós temos um tesouro, essa presença de Deus conosco. E tem pessoas que precisam desse tesouro. Eles precisam desse tesouro. E aí vocês são chamados a transmitir essa verdade de amor, onde o cuidado vem antes da correção, mas onde a gente aponta o caminho em serviço, porque Deus deu uma coisa muito preciosa para que a gente possa guardar só para a gente. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço porque Tua palavra, ela sempre toca os nossos corações, e eu venho te pedir em muita humildade, Senhor Deus, que o Senhor possa estar mudando padrões de vida nossos essa semana, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito, que a gente possa se alimentar cada vez mais no Espírito, para que a gente sabe que o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor que precisam de nós, Senhor Deus. Nos faz te buscar, Senhor Deus, pela transformação das nossas vidas, Pai, mas para abençoar também essas pessoas que estão perto de nós. Nos usa, Senhor Deus. A gente sabe que o Senhor separou um propósito para cada um aqui. Te peço que essa semana seja uma semana de paz na Tua presença, uma semana de alegria na Tua presença, uma semana de perceber que o Senhor sempre vai estar lá. Em nome de Jesus, amém.